Olá, amigos do canal Mazamundi, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um encontro com a geografia geral do planeta. No encontro anterior, nós falamos sobre os continentes. Nós completamos a divisão dos continentes em regiões. Hoje, conforme a gente havia conversado no programa anterior, nós vamos falar um pouco sobre os oceanos e sobre os mares. Portanto, agora a nossa preocupação passa a ser as chamadas águas emersas, ou seja, aquelas que nós observamos neste belíssimo mapa mundi. Pois bem, pessoal, como nós sabemos, cerca de 71% da superfície do nosso planeta, algo em torno dos 360 milhões de quilômetros quadrados, mais que o dobro da área das terras emersas dos 6 continentes somados, é formado pela superfície da água. Entre esta grande superfície, devido a características biológicas, físicas, químicas, nós acabamos por separar essa grande massa d'água em áreas menores, chamadas de oceanos. Hoje, todos os autores aceitam que existem 3 grandes oceanos no mundo. O maior deles é o Oceano Pacífico, com cerca de 170 milhões de quilômetros quadrados, e que banha 3 continentes. Na verdade, 4, mas 3 continentes onde nós temos divisões políticas, países e, é claro, população, sendo eles a América, a Ásia e a Oceania. O quarto país seria a Antártida. Perdão, quarto continente seria a Antártida. O Oceano Pacífico, ele é, além do mais extenso em termos de área, também é o mais extenso em termos de dimensão, de comprimento. Entre o Golfo da Colômbia e as proximidades das Filipinas, você pode medir uma distância de até 12 mil quilômetros. Claro que a alguns pontos ele fica bastante estreito, como é o caso do Estreito de Drake, que separa o sul da América do Sul, perdão, pessoal, da Antártida, uma extensão de 970 quilômetros, ou o Estreito de Bering, que separa a Rússia asiática do Alasca, que é um dos estados dos Estados Unidos, uma dimensão de apenas 92 quilômetros. O fato dele ser chamado de Oceano Pacífico tem sim que ver com o nome Pacífico, que é sinônimo de calmo. Então ele é um oceano de águas calmas. Por 2 motivos. Por ser tão largo e ao mesmo tempo por ser muito profundo. Aqui nós encontramos várias fossas, muitas delas com mais de 8.000 metros de profundidade. E nas Ilhas Marianas, nós temos o ponto mais profundo da superfície do planeta, com quase 11 quilômetros de profundidade, que é a Fossa das Marianas. O Oceano Pacífico, ele tem se transformado no novo eixo da economia do nosso planeta. Esse eixo, ele se deslocou do Oceano Atlântico, ligando a Europa Ocidental aos Estados Unidos, para o Pacífico, graças à ascensão da potência econômica recente, que é a China. Muitos autores já trazem que o oceano mais importante do século XXI é o Pacífico, ligando a costa oeste dos Estados Unidos ao extremo oriente, com destaque para a China. O Oceano Pacífico ele possui vários fenômenos importantes. Por exemplo, o El Niño. O El Niño é um fenômeno
oceânico climático que aumenta as temperaturas das águas do Pacífico e altera significativamente o clima da Ásia, da Oceania e da América. O Brasil sente muito a oscilação do El Niño. Um outro destaque são as diversas correntes oceânicas que banham o Oceano Pacífico. Aqui próximo a nós temos a corrente de Humboldt, que banha praticamente todo o litoral do Chile e do Peru. Ela é uma corrente fria que, ao chegar próximo ao Trópico de Capricórnio e encontrar a massa tropical pacífica, ela evidentemente provoca alterações climáticas e os desertos do norte do Chile, o deserto do Atacama, e do sul do Peru, o deserto de Sechura. É claro que à medida em que os nossos encontros forem ficando cada vez mais frequentes, nós vamos falar um pouco mais sobre correntes e sobre como é que elas provocam os desertos no hemisfério sul. Bem, pessoal, nós vamos deixar o Pacífico e vamos falar do Atlântico. O Atlântico, que tem cerca de 85 milhões de quilômetros quadrados. 10 vezes o tamanho do território brasileiro. Porém, ele é metade do tamanho do Oceano Pacífico. O Atlântico, para nós brasileiros, é o oceano mais importante. E até bem pouco tempo atrás, era o oceano mais importante do mundo, porque, como dissemos agora há pouco, ligava a Europa até os Estados Unidos, os dois grandes eixos da economia, da cultura, do desenvolvimento do mundo ocidental. O Atlântico, por ser um oceano mais estreito, percorrido por correntes de temperaturas muito distintas, umas quentes, outras frias, e o fato dele ir desde o Polo Norte até o Polo Sul praticamente, faz com que ele seja um oceano bem mais agitado, de águas bem mais irritadiças que o calmo Oceano Pacífico. Outro, sim, embaixo do Oceano Atlântico, no seu assoalho, nós temos a grande dorsal mesoatlântica, onde o vulcanismo está ativo, o tectonismo está ativo. E isso contribui para a falta de tranquilidade das águas do Oceano Atlântico. Ele possui algumas fossas de quase 9.000 metros de profundidade, principalmente na região do Caribe, onde nós temos pequenas placas tectônicas que viram e mexem. Elas acabam provocando terremotos, por exemplo, e nas bordas destas placas é que nós encontramos as grandes fossas. Bem, deixando o Oceano Atlântico de lado, nós vamos falar do Oceano Índico, que é bem menor que o Oceano Atlântico, cerca de 65 milhões de quilômetros quadrados. Ora, gente, se pararmos e somarmos a dimensão do Pacífico, 170, com as do Atlântico mais o Índico, 85 e 65, nós teremos 85 com 65, 150. Com mais 170, 320 milhões de quilômetros quadrados. E quando a gente começou essa conversa, eu disse que havia 360 milhões de quilômetros quadrados. Onde é que está essa diferença de 40 milhões? Nos mares e num mar oceano que gera uma polêmica que nós vamos conversar posteriormente. Voltando ao Índico, é um oceano que também banha 4 continentes: a África, a Ásia, a Oceania e a Antártida. Está ligado a vários fenômenos, como o esfriamento das águas do Índico, que se propagam pelo Pacífico, chamado Laninha, o clima tropical de monções, que atinge e comanda o sul e o sudeste da Ásia,
E claro, não podemos nos esquecer que um dos braços desse oceano que adentra ao interior do Oriente Médio, famoso Golfo Pérsico, é de onde atualmente nós tiramos cerca de 3/4 da produção do mais importante combustível, fonte de energia da humanidade no momento, que ainda é o petróleo. Ora, pessoal, portanto, nós neste encontro começamos a explorar os oceanos, tendo falado algumas características do Pacífico, do Atlântico e do Índico. Nós vamos continuar no próximo encontro a falar sobre as águas. E aí nós falaremos sobre o Oceano Glacial Ártico, ou Mar Glacial Ártico, e o Oceano Glacial Antártico. Também começaremos a falar sobre outros mares importantíssimos no contexto do povoamento, da história, da economia da humanidade. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo encontro, então, falaremos dos outros oceanos, que não são aceitos de forma unânime pela comunidade geográfica, por isso que eu coloquei entre aspas, e falaremos um pouco também sobre os mares. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em um novo encontro no seu canal Masamundi. Tchau, pessoal!